Minha mãe humilhou minha irmã na frente de todos, disse que eu nunca teria coragem de defendê-la, até que eu subi na mesa do jantar e revelei o segredo mais sombrio da família, e em 24 horas todos estavam de joelhos pedindo perdão, mas a parte mais chocante ainda estava por vir. O som de vidro estilhaçado ecoou pela sala como se cada fragmento cortasse o ar. Minha irmã, de joelhos, com os olhos marejados e as mãos tremendo, tentava proteger os pratos que mamãe havia lançado sobre a mesa. Ela gritava meu nome, mas minha voz parecia presa na garganta, enquanto mamãe se inclinava sobre ela, rindo de forma cruel, apontando os dedos como lanças invisíveis. Você nunca teve coragem de nada. Nem mesmo ele, ela disse, com um sorriso gelado, encarando-me. E, naquele instante, algo dentro de mim explodiu. Subi na mesa, pisando nos cacos, sentindo sangue quente nos dedos, e encarei minha mãe. A sala inteira silenciou, até o cachorro, que costumava correr por ali, se encolheu atrás do sofá. Chega de mentiras, eu gritei. E então, joguei na mesa o segredo mais sombrio da nossa família, aquele que nenhum de nós ousava mencionar em voz alta, e que, por anos, ela acreditava ser impune. Em 24 horas, tudo mudou. As pessoas com quem tínhamos contado histórias de infância nos olhavam com incredulidade, vizinhos que antes nos cumprimentavam com sorrisos falsos agora vinham até nossa porta, pedindo perdão, lágrimas escorrendo por rostos de incredulidade e culpa. Mas, mesmo diante daquela humilhação, senti que algo ainda estava prestes a acontecer. Crescemos acreditando que a nossa família era normal. Eu, sempre calmo, protetor e responsável, minha irmã, tímida e doce, sempre tentando agradar a todos, e mamãe, com seus sorrisos afáveis, que escondiam facetas cruéis que só surgiam quando ninguém mais olhava. Lembro-me das manhãs em que minha irmã chorava baixinho no banheiro, e eu, sem saber como, deixava um chocolate sobre a pia, um gesto mínimo, mas cheio de amor. Mamãe via isso e apenas suspirava, indiferente. Com o tempo, percebi que aquele afeto que distribuíamos em pequenos gestos não era suficiente para conter a tempestade que crescia silenciosa atrás de sua fachada sorridente. No início, eram apenas comentários sutis. Você é fraca, nunca será nada sem mim. Cada palavra parecia inofensiva, mas acumulava camadas de medo e insegurança. As broncas públicas começaram lentamente, em reuniões de família, no mercado, no jantar de Natal, sempre com olhares zombeteiros e palavras que cortavam mais que lâminas. Aos poucos, os gestos se tornaram físicos, empurrões, portas batendo, objetos arremessados próximos a nós. A sensação de segurança evaporava em cada segundo, e o que era amor familiar começou a se misturar com medo e ansiedade constantes. A explosão veio numa tarde de domingo. Minha irmã, que havia finalmente juntado coragem para falar sobre algo que a machucava há meses, foi interrompida brutalmente. Mamãe gritou, derrubou cadeiras, fez com que a mesa balançasse perigosamente, e, por um instante, senti que tudo poderia se quebrar de vez, literalmente. Meus vizinhos ouviram o caos, e alguns chamaram a polícia. Mamãe foi contida por estranhos e pela própria raiva. Nunca a vi tão vulnerável e furiosa ao mesmo tempo. Foi o ponto de não retorno. Nas semanas seguintes, o efeito da exposição do segredo foi devastador. Mamãe, agora sob investigação, enfrentava processos legais, a notícia se espalhou pelo bairro, e cada fofoca parecia corroer os últimos laços de confiança que tínhamos. A escola de minha irmã cancelou excursões, amigos distantes pararam de aparecer, e todos os familiares próximos começaram a questionar nossa história, alguns até cortando relações completamente. A sensação de alívio por termos revelado a verdade veio acompanhada de um silêncio inquietante, um vazio estranho que não se preenchia com justiça ou vingança. Foi então que começaram a surgir sinais de um passado que nunca havíamos imaginado. Documentos antigos, cartas escondidas e diários revelaram que a crueldade de mamãe não era uma novidade, sempre esteve ali, esperando o momento certo para emergir. Segredos que pensávamos esquecidos vieram à tona, e nossa infância ganhou um novo e sombrio significado. A dor do passado agora se misturava com a necessidade de reconstrução. Dias depois, recebemos cartas anônimas. Mensagens surgiam em nossos perfis, com palavras escolhidas de forma calculada, tentando reparar ou talvez manipular. Foi o primeiro gesto que parecia humano, um pedido de desculpas, pequeno e contido, mas carregado de sinceridade aparente. Por instantes, acreditamos que um resquício de bondade ainda existia, algo capaz de reconstruir pontes. Gradualmente, mamãe começou a mostrar sinais de reintegração. Pequenos atos, como cozinhar para minha irmã ou oferecer ajuda sem exigência, nos indicavam que, embora limitada, havia uma chance de convivência.
Mas cada gesto era observado, medido, e nunca totalmente confiável. A família se reorganizou, novos limites foram estabelecidos, e o que antes era rotina, agora se tornava uma dinâmica cuidadosamente monitorada. Ainda assim, havia momentos de silêncio que falavam mais do que qualquer palavra, o passado estava presente, e nós sabíamos que a história ainda não havia terminado. Enquanto sentávamos à mesa naquela noite, respirando a calma que seguia o caos, percebi que algo não estava certo. Havia um olhar, um gesto contido, quase imperceptível, mas suficiente para me lembrar que o fim daquela história ainda estava longe. Algo nos aguardava, escondido nas sombras da nossa própria casa. Na manhã seguinte, o silêncio ainda pairava sobre a casa, pesado e sufocante. Minha irmã evitava olhar para mamãe, e eu percebia cada mínimo gesto dela, cada respiração, como se estivéssemos todos prontos para reagir a qualquer sinal de perigo. Mas então, algo inesperado aconteceu. Mamãe entrou na sala segurando um envelope antigo, com a caligrafia que eu reconheceria entre mil para vocês, disse ela, sem emoção, mas com uma ponta de hesitação. O envelope estava lacrado, e dentro dele havia fotos antigas de nossa família, imagens que revelavam uma realidade que ninguém jamais nos contará, fotos de rituais familiares, reuniões às escondidas e documentos que indicavam que o segredo que expusemos era apenas a ponta de um iceberg de mentiras e manipulação. Minha irmã estremeceu, e o ar ficou pesado com a tensão. Eu senti que, naquele instante, a linha entre vítima e vilão se tornava ainda mais tênue. Mamãe, que antes parecia apenas cruel, mostrava agora uma faceta misteriosa, quase sombria, mas que também revelava um lado humano. Ela havia tentado, de alguma forma, proteger nossa família, mesmo que de maneira distorcida. Mas a dúvida corroía minha mente: era proteção ou manipulação? Cada foto parecia gritar algo que não conseguíamos decifrar, e minha mão tremia ao pegar uma delas, sentindo que cada fragmento de papel carregava uma história de traição e silêncio. Os dias seguintes foram um turbilhão. Mamãe começou a aparecer de forma mais cautelosa, gestos pequenos, mas significativos, ajudava minha irmã a se vestir, trazia chá à noite, tentava conversar sobre trivialidades. Era desconcertante, porque o mesmo rosto que me humilhava publicamente, agora se aproximava de nós com delicadeza. Um dia, enquanto arrumávamos o porão, encontramos uma caixa cheia de cartas antigas que ela escrevera, cartas que nunca enviou, cartas onde admitia medos, arrependimentos e até pedidos de perdão a pessoas que já haviam partido. Era como se, finalmente, ela tentasse reconstruir algo que havia destruído por décadas. Mas nem tudo era reconstrução. Em uma tarde chuvosa, vizinhos bateram à porta, nervosos. Alguém havia espalhado rumores de que mamãe havia cometido mais do que apenas humilhações emocionais, boatos de que práticas perigosas, até ilegais, haviam ocorrido nos fundos da nossa propriedade. A polícia veio, perguntas foram feitas, e pela primeira vez, vi mamãe ficar realmente vulnerável. Seus olhos, normalmente frios e calculistas, estavam cheios de algo humano, medo. Pela primeira vez, percebi que o poder que ela exercia sobre todos nós havia diminuído. Mesmo assim, a convivência começou a se normalizar, de um jeito estranho. Minha irmã voltou a sorrir, ainda cautelosa, e eu sentia que, apesar de tudo, um frágil fio de esperança surgia. Mamãe nos ajudava nas tarefas da casa, tentava se integrar nas pequenas rotinas, mas cada gesto era medido, e cada palavra era cuidadosamente avaliada. A tensão nunca desapareceu completamente, havia dias em que ela sumia sem explicação, deixando a casa mergulhada em um silêncio inquietante que lembrava o passado sombrio. Foi em uma noite sem lua que a reviravolta aconteceu. Recebemos uma mensagem anônima em nosso celular, contendo um vídeo antigo, filmado secretamente durante uma das reuniões familiares, onde nossa mãe revelava uma verdade que ninguém jamais desconfiara. Não só sabia de todos os segredos da família, mas havia manipulado eventos para que permanecêssemos sob controle. O choque foi paralisante. Cada gesto de bondade recente parecia se misturar com culpa e cálculo. Por um momento, pensei que tudo havia sido uma encenação, uma tentativa de enganar minha irmã e a mim. Então, veio o inesperado, um gesto que ninguém poderia prever. Mamãe salvou minha irmã de um acidente doméstico que poderia ter sido fatal. Um armário pesado estava prestes a cair sobre ela, e, em um reflexo rápido, ela a empurrou para longe. O coração disparou, e pela primeira vez, senti que a bondade dela poderia ser genuína. Era como se aquele instante purgasse anos de dor, ainda que temporariamente. Mas a dúvida continuava: seria um arrependimento tardio ou apenas mais uma jogada de controle? Nos meses que se seguiram, a convivência se reorganizou. Criamos regras claras,
limites firmes, e estabelecemos uma dinâmica nova, onde a vigilância mútua se misturava com tentativas de reconciliação. A casa, antes palco de humilhações e medo, agora parecia um terreno neutro, mas carregado de tensão contida. Minha irmã sorria mais, embora ainda medisse cada gesto de mamãe, eu mantinha atenção constante, analisando cada movimento, cada palavra, pronto para intervir se necessário. E, então, veio o silêncio que nos inquietava. Mamãe desapareceu por 3 dias sem avisar. Quando voltou, trouxe consigo uma caixa antiga, cheia de pertences que ninguém conhecia, incluindo diários, objetos e cartas que revelavam uma história de sofrimento próprio, traumas que explicavam parte de sua crueldade, mas não justificavam tudo. Havia algo ali que, se revelado, poderia abalar toda a nossa frágil reconstrução. Enquanto colocávamos os objetos de volta na prateleira, notei um envelope marcado com meu nome, colocado discretamente atrás de uma estante. As mãos tremiam quando abri. Dentro, havia uma carta curta, escrita com letra firme, mas carregada de emoção. Sei que errei de maneiras que você jamais compreenderá. Mas quero tentar, e peço apenas uma chance. O aviso estava implícito, algo mais estava por vir, algo que poderia destruir ou salvar o pouco que restava da nossa família. Naquele momento, senti que estávamos à beira de uma nova tempestade, e que nada do que havíamos enfrentado até então era suficiente para nos preparar para o que ela planejava revelar a seguir. A carta tremia em minhas mãos, como se carregasse não apenas palavras, mas uma presença viva, pulsando com intenções ocultas. Minha mãe estava sentada à distância, observando com olhos que eu não conseguia decifrar. Havia calma, mas também algo perturbador, uma paciência que eu não sabia se era genuína ou parte de um cálculo silencioso. Minha irmã, hesitante, se aproximou, e seus olhos pediam respostas que eu também não tinha. Lentamente, li a carta em voz alta. Ela dizia pouco, mas cada palavra parecia pesada como chumbo, carregando memórias de dor, traição e um pedido quase desesperado de reconciliação. Nos dias seguintes, a tensão aumentou. Mamãe começou a compartilhar histórias do passado, revelando como eventos traumáticos da própria infância moldaram sua crueldade. Lembro-me de uma noite em que ela contou, com voz baixa, sobre uma tia que a forçava a cumprir tarefas impossíveis, castigando-a de formas que a deixaram marcada para sempre. Cada relato parecia humanizá-la, mas ao mesmo tempo eu via como essas experiências foram usadas, consciente ou inconscientemente, para justificar anos de abuso contra nós. Era impossível saber onde terminava a verdade e começava a manipulação. A convivência voltou a uma espécie de normalidade cautelosa, mas algo ainda pairava sobre nós. Minha irmã começou a receber mensagens de colegas que antes haviam se afastado, comentando sobre os acontecimentos e expressando curiosidade sobre nossa família. Algumas eram solidárias, mas outras, sarcásticas e maliciosas, como se a cidade inteira tivesse se tornado um tribunal silencioso, julgando cada gesto nosso. Cada olhar da vizinhança parecia pesar toneladas, e eu percebia que nossa reconstrução dependia não apenas de nós, mas de uma aceitação que ainda não existia. Foi então que a verdadeira reviravolta aconteceu. Um antigo amigo de mamãe, alguém que não víamos há anos, apareceu inesperadamente. Ele trouxe consigo uma caixa de objetos antigos, incluindo diários de família que ninguém jamais mencionara. Nas páginas amareladas, descobrimos segredos que nenhum de nós poderia imaginar, negócios obscuros, alianças familiares secretas e um episódio quase criminoso que explicava parte do poder que mamãe exercia sobre todos. O choque foi instantâneo. Cada revelação parecia corroer a segurança que havíamos construído, lembrando-nos de que estávamos lidando com alguém cuja complexidade ia muito além da maldade visível. Mesmo assim, minha mãe começou a mostrar gestos de altruísmo cada vez mais concretos. Salvou minha irmã de um acidente de carro, ajudou a organizar documentos perdidos e até entrou em contato com vizinhos que haviam nos hostilizado, oferecendo explicações e pedidos de desculpas. Era uma tentativa clara de reintegração, e, apesar do passado sombrio, começamos a permitir pequenos passos de confiança. Mas cada gesto era observado, pesado e medido, porque sabíamos que o poder de manipulação ainda estava presente. A rotina diária começou a se reorganizar. Criamos regras explícitas, horários, tarefas e limites de interação. Mamãe se adaptou, aprendendo a conviver com supervisão, e por um tempo parecia que poderíamos finalmente respirar. Minha irmã voltou a sorrir, e eu senti uma calma que há muito não existia. Mas a sensação era frágil, como se estivéssemos andando sobre vidro fino. Cada ruído inesperado, cada olhar prolongado, lembrava-nos de que o passado ainda estava presente, pronto para emergir a qualquer instante. E então, algo ainda mais perturbador surgiu,
Cartas anônimas começaram a chegar, não mais de mamãe, mas de alguém que parecia conhecer todos os nossos passos. As mensagens continham detalhes que só poderiam ser obtidos por alguém dentro da família, alguém que observava, esperava e manipulava em silêncio. Cada carta era um lembrete de que a segurança que pensávamos ter reconstruído era ilusória, e que o próximo capítulo de nossa história estava prestes a se desenrolar. O ápice veio numa noite de tempestade. Um barulho alto nos acordou, portas batendo, vidros tremendo, passos correndo pelo corredor. Minha irmã entrou correndo no meu quarto, chorando, dizendo que mamãe havia desaparecido novamente, deixando apenas uma mensagem curta: não confiem plenamente em mim, mas confiem em vocês. Era um aviso enigmático e perturbador. A sensação de que algo maior, mais sombrio, estava prestes a acontecer se instalou em nós. No dia seguinte, encontramos no quintal uma caixa enterrada, contendo objetos que pertenciam a familiares que já haviam morrido, junto com documentos que sugeriam que segredos antigos e crimes nunca resolvidos ainda pairavam sobre nossa família. Era como se alguém estivesse nos forçando a enfrentar cada sombra do passado, testando nossa resistência emocional, nossa confiança e nossa capacidade de lidar com a verdade. Minha mãe voltou ao final da tarde, exausta, com olhos cansados, mas mantendo aquele misto de serenidade e cálculo que nos deixava alerta. Ela pediu desculpas novamente, explicando que precisava de tempo, mas que estava tentando mudar. Pela primeira vez, acreditei que havia uma possibilidade real de reconstrução, mas a dúvida permanecia: seria genuína ou apenas mais uma estratégia de controle? Enquanto jantávamos, o silêncio entre nós falava mais do que qualquer palavra. Havia uma tensão invisível, e um sentimento profundo de que estávamos à beira de um novo capítulo, ainda mais sombrio do que os anteriores. Minha irmã me olhou, e eu percebi que ambos sentíamos o mesmo: o passado, o presente e o futuro estavam prestes a se chocar de maneira que ninguém poderia prever. E ali, no meio da sala, a pergunta pairava no ar, silenciosa, mas carregada de perigo: estávamos realmente preparados para enfrentar o próximo segredo, ou ele nos destruiria de uma vez por todas? A noite caiu pesada, e a casa parecia menor do que nunca. Cada sombra parecia se mover, cada rangido do piso ecoava como um aviso. Minha irmã e eu nos sentamos na sala, analisando cada detalhe da caixa que minha mãe trouxera do quintal. Entre os objetos, encontramos fotografias antigas, cartas amareladas e registros que ninguém jamais deveria ter visto. Havia fotos de pessoas que jamais ouvimos falar, envolvidas em eventos que beiravam o crime, e documentos que sugeriam que nossa família havia escondido mais do que humilhações e segredos infantis. Havia culpa, medo e algo que poderia ser classificado como maldade deliberada. Minha mãe entrou na sala devagar, como se cada passo pesasse toneladas. Havia nos olhos dela um misto de cansaço e determinação, algo que nos confundia. Ela disse apenas: vocês precisam saber a verdade. Mas nem tudo que revelo será fácil de aceitar. Sua voz era baixa, firme, carregada de uma sinceridade que fazia doer. Pela primeira vez, senti que não era apenas a vingança ou manipulação, havia arrependimento, talvez tardio, mas real. Ela começou a contar histórias de um passado que ninguém jamais suspeitou. Sobre negócios familiares obscuros, disputas que envolveram não apenas dinheiro, mas lealdade, medo e, em alguns casos, violência silenciosa. Cada relato deixava nossa respiração mais pesada. Minha irmã apertava minhas mãos, como se precisássemos nos segurar para não desmoronar. Eu percebi que aquela casa, que antes nos oferecia conforto, agora se tornava palco de revelações que poderiam nos destruir emocionalmente. E então veio a confissão que mudou tudo. Mamãe admitiu que, por anos, havia manipulado cada membro da família, inclusive a mim, com pequenas mentiras que construíram uma teia complexa de controle. Cada elogio, cada gesto de bondade, tinha intenções ocultas. Mas havia algo mais, um segredo tão sombrio que, se exposto, poderia destruir nossa família para sempre. Ela se recusou a revelar de imediato, dizendo que precisava confiar que estávamos prontos. Foi nesse momento que senti a primeira faísca de medo verdadeiro, não apenas dela, mas do que poderia vir a seguir. Os dias seguintes foram estranhos. Mamãe tentou pequenos gestos de bondade, ajudando minha irmã com tarefas, trazendo comida, oferecendo companhia. Mas cada gesto era monitorado com cautela. Eu observava cada movimento, tentando distinguir entre bondade e manipulação, tentando decifrar a linha entre arrependimento e cálculo. Cada olhar dela parecia conter segredos ainda não revelados, e nós estávamos constantemente à beira do colapso emocional. E então, a situação se complicou. Recebemos uma ligação anônima durante a madrugada. Uma voz fria e desconhecida sussurrou:
Vocês acham que conhecem sua mãe, mas não fazem ideia do que ela realmente é capaz. O telefone desligou antes que pudéssemos responder. Minha irmã ficou pálida, e eu senti o peso de algo iminente, algo que não podia ser previsto. A paranoia tomou conta, e cada barulho na casa fazia nossos corações dispararem. Na manhã seguinte, encontramos sinais de arrombamento, gavetas reviradas, objetos fora do lugar, cartas desaparecidas. Mamãe olhou para nós, com expressão séria e olhos marejados, dizendo: "Eu não fiz isso, mas alguém quer nos testar. Alguém quer ver até onde podemos suportar." Foi a primeira vez que percebi que não estávamos apenas lidando com ela, havia uma terceira força em ação, manipulando a situação de forma silenciosa e cruel. O ápice veio quando decidimos confrontar mamãe sobre a caixa do quintal e as cartas que ainda não havíamos aberto. Ela nos olhou, respirou fundo e disse: "Se abrirem agora, não poderão voltar atrás. A verdade vai mudar tudo." O medo era palpável, mas a curiosidade era mais forte. Abrimos cada envelope, cada documento, e descobrimos ligações com pessoas da cidade que jamais imaginaríamos, envolvimentos em situações ilegais, segredos antigos de assassinatos, alianças sombrias e evidências de que o passado estava longe de estar enterrado. Cada página nos deixava mais chocados, mais inseguros, mais vulneráveis. Foi nesse momento que minha mãe fez algo totalmente inesperado. Confessou ter escondido um segredo nosso que poderia nos salvar de um desastre ainda maior. Ela nos entregou uma carta de um parente falecido, contendo instruções precisas sobre como evitar um problema grave que nossa família enfrentaria se certos documentos caíssem em mãos erradas. Pela primeira vez, senti uma mistura de medo e gratidão, um contraste tão intenso que parecia dilacerar meu coração. Nos dias que se seguiram, tentamos reorganizar a casa e nossas vidas. Estabelecemos regras claras, limites, horários e responsabilidades. Mamãe começou a mostrar sinais de reintegração gradual, mas sempre sob supervisão. Minha irmã e eu aprendemos a medir cada gesto, cada palavra, enquanto tentávamos reconstruir um vínculo que parecia quase impossível. Ainda assim, a tensão nunca desapareceu completamente, cada silêncio entre nós falava mais do que qualquer palavra. E então, numa noite chuvosa, enquanto revisávamos cartas antigas, encontramos uma anotação que ninguém jamais havia visto. A caligrafia era de minha mãe, mas o conteúdo era perturbador. "Se vocês acham que tudo acabou, estão enganados. O próximo passo será o mais difícil. E não posso garantir que todos sairemos ilesos." O aviso nos congelou. Sabíamos que, mesmo com toda a reconstrução, algo ainda estava por vir, algo que poderia mudar para sempre a nossa percepção de quem realmente éramos e do que nossa mãe era capaz. Enquanto fechávamos a carta, a sensação era clara: estávamos à beira de um novo abismo, onde a verdade e o perigo se misturavam de forma impossível de separar. E no silêncio da casa, apenas uma pergunta permaneceu, pulsando entre nós como um aviso: estávamos preparados para enfrentar o que estava por vir, ou o próximo segredo destruiria tudo que havíamos tentado reconstruir? A noite caiu com uma tempestade que parecia anunciar o caos que estava por vir. O vento batia nas janelas com força, e a chuva golpeava o telhado em uma cadência quase ameaçadora. Minha irmã e eu permanecíamos na sala, cada um absorvendo a tensão que nos envolvia, enquanto mamãe observava de longe, como se estivesse calculando cada movimento nosso. Havia um peso invisível no ar, algo que dizia que estávamos prestes a descobrir um segredo maior do que qualquer coisa que já enfrentamos. No meio da noite, o telefone tocou. Uma voz rouca e desconhecida sussurrou: "O que vocês sabem ainda é apenas a superfície. Preparem-se para o que vem a seguir." Antes que pudéssemos reagir, a ligação caiu, deixando um silêncio que parecia gritar. Minha irmã ficou pálida, e eu percebi que a sensação de perigo não era apenas emocional, havia algo real e tangível prestes a acontecer. Na manhã seguinte, encontramos a porta da frente entreaberta, apesar de termos trancado tudo na noite anterior. Minha mãe entrou na sala com expressão séria, olhos marejados, e disse apenas: "Alguém está mexendo em nosso passado. E não é alguém que conhecemos." Cada palavra soou como uma sentença, e percebemos que o jogo de segredos e manipulação tinha alcançado um novo nível. A segurança que havíamos construído estava prestes a ser abalada. Enquanto investigávamos a casa, minha irmã encontrou uma pequena caixa escondida atrás de uma prateleira no porão. Dentro, havia documentos antigos, registros de transações suspeitas e cartas que indicavam que nossa família havia se envolvido, décadas atrás, em negócios obscuros que poderiam destruir reputações e até vidas. Cada página que lia fazia meu estômago revirar. O passado que acreditávamos enterrado estava vivo, e alguém claramente estava tentando nos forçar a encará-lo.
Foi nesse momento que minha mãe fez algo totalmente inesperado. Ela se ajoelhou no chão e nos implorou para ouvir sua versão completa. Entre lágrimas, contou detalhes que ninguém jamais suspeitou, alianças com pessoas perigosas, decisões tomadas para proteger a família, atos de manipulação que, embora cruéis, haviam evitado desastres maiores. Pela primeira vez, senti uma mistura de choque e compreensão. Aquele lado sombrio dela, que antes parecia apenas crueldade gratuita, tinha sido, de alguma forma, uma forma distorcida de proteger quem ela amava. Mas a revelação mais chocante ainda estava por vir. Entre os documentos da Caixa, encontramos registros que ligavam nossa própria casa a eventos recentes na cidade, desaparecimentos, acidentes suspeitos, ameaças veladas. Tudo indicava que alguém estava nos observando, monitorando cada passo, e talvez até planejando algo ainda mais perigoso. O pavor tomou conta de nós. Estávamos diante de uma conspiração que envolvia não apenas a família, mas toda a nossa comunidade. Dias depois, enquanto tentávamos nos reorganizar, mamãe recebeu uma visita inesperada, um homem misterioso que se apresentou como um antigo aliado da família. Ele trouxe consigo informações que confirmavam os piores temores que tínhamos. Nossa mãe havia escondido um segredo capaz de destruir reputações e, possivelmente, colocar vidas em risco. Mas havia algo mais. Ele dizia que ela ainda podia reparar os danos se agisse corretamente. Era uma chance única, mas também uma armadilha emocional e moral. Minha mãe começou a agir. Ela fez gestos de bondade concretos, salvando minha irmã de situações perigosas, ajudando vizinhos e amigos, e tentando reparar danos do passado. Mas cada ato era acompanhado de um medo constante. Estávamos lidando com alguém que podia ser capaz de manipular a todos novamente, ou era genuinamente uma tentativa de redenção. Cada gesto positivo parecia caminhar junto com a sombra do passado, criando uma tensão impossível de ignorar. Então veio o ápice emocional. Descobrimos uma série de cartas escondidas, escritas por mamãe, dirigidas a pessoas que já haviam sido prejudicadas pelo passado da família. As cartas eram pedidos de perdão, confissões e, em alguns casos, orientações para corrigir erros antigos. A intensidade do momento nos deixou abalados. Estávamos diante de uma mãe que havia causado dor, mas que também tentava, de forma desesperada, reconstruir pontes e reparar danos que pareciam irreparáveis. Mesmo assim, o perigo não desapareceu. Um envelope anônimo chegou à nossa casa contendo fotos antigas que mostravam eventos que jamais deveríamos ter descoberto. A mensagem era clara: alguém ainda observava, alguém ainda tinha controle sobre os fios que acreditávamos ter cortado. O suspense aumentou, deixando claro que a história da nossa família estava longe de ter um final. Nos dias que se seguiram, tentamos reconstruir nossa rotina. Estabelecemos regras rígidas, supervisionamos cada ação e mantivemos vigilância constante. Minha irmã começou a sorrir novamente, mas cada gesto de felicidade era temperado pela lembrança do passado sombrio. Mamãe continuava mostrando sinais de reintegração, mas sempre dentro de limites claros, conscientes de que qualquer deslize poderia trazer o caos de volta. E então, em uma noite silenciosa, enquanto revisávamos os documentos mais antigos, encontramos uma anotação que ninguém jamais tinha visto. O que vocês acham que conhecem ainda é pequeno. O verdadeiro segredo ainda não foi revelado. Preparem-se. O aviso, escrito pela própria mãe, deixou-nos congelados. Percebemos que, apesar de todo o caos, toda a reconstrução e toda a tentativa de redenção, estávamos à beira de um novo abismo. No silêncio da casa, apenas uma pergunta pairou no ar, pulsando com uma força quase palpável: estávamos preparados para enfrentar o segredo final, ou ele nos destruiria completamente, deixando apenas ruínas emocionais e memórias de uma família que parecia impossível de salvar? A casa estava silenciosa, mas o ar era pesado, carregado de expectativa. Cada sombra parecia se mover de forma sutil, como se observasse nossos passos. Minha irmã e eu nos sentávamos diante da última caixa de documentos antigos que minha mãe havia deixado sobre a mesa, temendo o que encontraríamos. Mamãe permaneceu em pé, apoiada na parede, com olhos fixos em nós, uma expressão que misturava medo, arrependimento e uma força silenciosa que até então jamais havíamos visto. Sabíamos que estávamos prestes a enfrentar o segredo final, o segredo que poderia mudar tudo de forma irrevogável. Começamos a abrir cada envelope, cada documento, cada carta cuidadosamente selada. E então, encontramos algo que nos congelou. Havia registros detalhados, fotos e testemunhos que provavam que nossa família havia sido parte de um esquema de manipulação que afetava não apenas nossos vizinhos, mas pessoas influentes na cidade.
Pessoas desaparecidas, negócios obscuros, alianças secretas e, o mais chocante de tudo, provas de que minha mãe havia escondido, durante décadas, informações que poderiam incriminar membros da família, inclusive nós, sem que tivéssemos ideia do perigo que corríamos. A intensidade do choque nos paralisou, minha irmã tremia, e eu senti um nó na garganta que parecia impossível de desfazer. Mamãe finalmente se aproximou, com a voz baixa e firme. Eu fiz tudo isso para proteger vocês, mesmo que ninguém jamais entendesse. Mas agora, a verdade precisa vir à tona. E vocês precisam decidir se estão prontos para enfrentar a consequência final. Cada palavra soava como um aviso e uma súplica ao mesmo tempo. Pela primeira vez, senti que sua bondade era genuína, embora manchada por décadas de crueldade. Era a última chance de reconstrução, e a responsabilidade estava agora em nossas mãos. Enquanto revíamos os documentos, descobrimos algo ainda mais perturbador. Havia uma carta endereçada a nós, escrita pelo patriarca da família, que havia morrido antes que pudéssemos conhecê-lo de verdade. A carta detalhava eventos sombrios do passado, segredos escondidos e instruções precisas sobre como evitar que todo o legado sombrio da família se repetisse. Ele revelava alianças perigosas, transações ilícitas e, o mais aterrador, indicava que algumas ações de mamãe, embora cruéis, foram feitas para impedir tragédias maiores. Cada frase da carta parecia gritar, exigindo atenção e julgamento. Então, veio o confronto final. Mamãe nos implorou para ouvir seu relato completo, sobre os sacrifícios que fizera, sobre decisões dolorosas, sobre atos de crueldade que eram calculados para proteger a nós e a família. Enquanto ela falava, lágrimas escorriam de seus olhos, e a tensão na sala era quase palpável. Pela primeira vez, vimos alguém que sempre fora vilão mostrar vulnerabilidade completa, uma mistura de dor, medo e arrependimento que nos deixou em silêncio absoluto. Mas nem tudo era redenção. Descobrimos também que havia uma terceira força em ação, alguém que observava cada passo nosso, alguém que queria se aproveitar dos segredos da família para seu próprio benefício. Era uma ameaça real, tangível, e percebemos que o passado sombrio não estava encerrado. Precisávamos decidir rapidamente, confrontar esse inimigo ou nos proteger, talvez sacrificando o pouco de reconstrução que havíamos alcançado. A tensão atingiu o ápice quando, na mesma noite, recebemos uma última mensagem anônima, contendo fotos que mostravam nossa casa, nossa rotina e até momentos privados que ninguém deveria conhecer. A ameaça era clara: vocês conhecem a mãe, mas não conhecem quem realmente manipula tudo por trás das sombras. Pela primeira vez, percebemos que a segurança, mesmo depois de toda a confissão e tentativas de redenção, era uma ilusão frágil. Diante disso, minha mãe tomou uma decisão inesperada, reuniu cada documento, carta e objeto perigoso, e os entregou a um advogado de confiança, junto com provas suficientes para expor todos os segredos da família de forma controlada. Era um gesto final de sacrifício, assumir a culpa e proteger-nos, ainda que isso significasse enfrentar julgamento, escândalo e a ruína social. Pela primeira vez, senti um misto de orgulho e alívio. A mulher que nos humilhara, manipulava e aterrorizara, agora lutava para salvar a nós e a história da família. Nos meses que se seguiram, o impacto foi devastador. A cidade inteira ficou sabendo dos segredos, da manipulação e da rede de segredos que haviam sido revelados. Mamãe enfrentou o julgamento, mas parte da comunidade começou a reconhecer seus atos de proteção e coragem tardia. Minha irmã e eu aprendemos a conviver com os fantasmas do passado, reconstruindo nossos laços de forma cuidadosa, medindo cada gesto e palavra. O silêncio ainda pairava sobre a casa, mas não mais como ameaça, agora era prudência, vigilância e memória de tudo que havíamos vivido. E então, veio o último gesto de mamãe que definiu a nova dinâmica familiar. Ela nos entregou uma carta final, endereçada apenas a nós dois, onde escrevia que, apesar de tudo, esperava que conseguíssemos viver sem repetir os erros do passado, que protegêssemos uns aos outros e lembrássemos sempre que a verdade, por mais dolorosa que fosse, poderia ser nossa maior força. Pela primeira vez, senti que, mesmo em meio à destruição, algo verdadeiro podia surgir do caos. Mas, enquanto líamos a carta, um pequeno detalhe nos fez congelar. No canto inferior, havia uma anotação que ninguém mencionara, escrita à mão, quase imperceptível. Dizia: eles ainda estão observando. Nada acabou de verdade. Preparem-se. E naquele instante, percebemos que, mesmo com todos os segredos revelados, a redenção parcial de nossa mãe e a reconstrução da família, a história ainda estava longe de um fim. Algo maior, mais sombrio e imprevisível, permanecia à espreita, aguardando o momento certo para emergir.